Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 157, dando sequência, né? Capítulo 28 é em serviço. Então agora eu vou ler novamente, mas vou dar sequência. Encerrada a prece coletiva ao crepúsculo, Tobias ligou o receptor a fim de ouvir os samaritanos em atividade no umbral. Daqui em diante é sequência agora. Justamente curioso, vinha saber que as turmas de operações dessa natureza se comunicavam com as retaguardas de tarefa em horas convencionais. Olha só que maravilha. Como se fosse um megafone, né? Um radiofone, um megafone. Então eles em horários, né? Em horas convencionais, oportunas, eles se comunicavam, eles se comunicam lá. Então, quando os samaritanos lá nas regiões umbralinas resgata aqueles que lá estiveram, né, para resgatar, eles entram em contato com os postos de socorro. Nosso Lar, outras colônias, para poder receber, né, aqueles irmãos necessitados. É preciso entender uma coisa: os caravaneiros, ou melhor, os samaritanos, eles não residem numa determinada colônia. Tá vendo só como são as coisas? Eles agem na imparcialidade. São seres que obedecem determinações. Eles são determinados a cumprir determinados trabalhos. Então eles não residem. Então vamos dizer assim, esses samaritanos aqui não são samaritanos da colônia Nosso Lar. Não. São samaritanos que trabalham nas regiões umbralinas, acolhendo, assistindo 24 horas, se podemos dizer isso, esses irmãos necessitados que venceram seus períodos ali de desintoxicação naquela região umbralina. Então, eles se reúnem, então eles recebem ordem de determinadas regiões, de determinados ministros, de determinadas colônias, e eles vão e executam aquele trabalho. Então, eles, depois que eles acolhe nas regiões umbralinas, eles entram em contato lá com a colônia. Estamos de regresso, estamos regressando, né? Conseguimos o objetivo tal, né? Chegaremos tal hora, se prontifiquem, se preparem aí para receber os nossos irmãos sofredores, necessitados. Estamos levando conosco 40 irmãos necessitados. Então prepare leitos aí, prepare tudo aí, as câmaras, para abrigá-los. Vamos lá? Olha só para você ver aqui, ó. Então, sentia-me algo cansado pelos intensos esforços despendidos. André dizendo. Ele estava cansado, porque trabalhou, né, a noite toda. A noite toda
ele ajudou Narcisa e Tobias, né? Mas o coração entoava hinos de alegria interior. Recebera a aventura do trabalho. Receber a aventura do trabalho. André, a partir desse momento, desse recomeço, ele estava preocupado era com o trabalho. Ele estava preocupado com a qualidade. Ele não estava preocupado mais com a quantidade. Porque aqui na Terra é assim. Muitos de nós nos preocupamos com a quantidade. Quantas pessoas cabem dentro dessa casa espírita? Dentro desse templo? Dentro dessa igreja? Dentro desse hospital? Quantas pessoas cabem dentro dessa cadeia? Ora, caber é uma coisa. Abarrotar até na tampa, até no teto, é fácil. Porque isso é quantidade. E quantidade, é fácil você lidar com quantidade. A coisa começa a complicar um pouquinho mais depois que você percebe que, além de quantidade, é necessário se preocupar com a qualidade. Por exemplo, quantos alunos cabem numa sala de aula? Vamos pensar assim, 50 alunos. A professora fala assim, nossa, graças a Deus, o ano todo a minha sala de aula não teve nenhuma desistência esse ano. A sala, o ano todo é lotada, 50 alunos, nenhuma desistência, ninguém faltou à aula. Então você observa, ela preocupada com a quantidade. Mas ao submeter aqueles alunos numa prova final, os 50 reprovados. Aí por que os 50 reprovados? Porque a professora se preocupou o ano todo com a quantidade. Ela não se preocupou com a qualidade. Porque o professor, ele não precisa se preocupar com a quantidade de alunos. O professor ele tem que se preocupar com a qualidade, com a matéria que ele aplica, com a qualidade. E outra coisa, o professor, que de fato é professor, ele se preocupa com a qualidade, ele se preocupa com a individualidade, ele se preocupa com a coletividade, tudo ao mesmo tempo. Posso te explicar. É óbvio que 50 é um coletivo. Então é preciso que o professor trate os 50 alunos na imparcialidade, amando e respeitando a todos por igual, mas na psicologia, ensinando no coletivo, mas auxiliando no individual, cada qual de uma forma diferente. Agora você já imaginou um professor com essa qualidade, com essa responsabilidade, com essa visão, tratar todo mundo por igual e ao mesmo tempo tratar os 50 no individual, ministrando no individual
como se estivesse ministrando no coletivo, ao mesmo tempo. Porque é preciso entender que o Joãozinho, ele é dotado de uma personalidade. A Mariinha é dotada de outra personalidade. Então não queira o professor tratar o Joãozinho e a Mariinha no coletivo igual, porque ele não consegue. Porque ele precisa ministrar aula. Ele precisa ministrar uma aula para o coletivo. O professor tem que ministrar aula no coletivo, para o coletivo. Você consegue entender? Ele precisa colocar na lousa uma matéria para o coletivo, para 50 crianças ali presentes. Mas indo de carteira em carteira, esclarecendo no individual, um por um, o que significa aquela matéria. Porque a partir do momento que ele ali fica, em pé na frente dos alunos todos, vocês entenderam? Vocês entenderam? Porque eu vou apagar a lousa. Vocês entenderam? Com todo respeito. Esse não é um bom professor. O bom professor é aquele que coloca ali na lousa a matéria. Explica. Esmiuça. Mas depois ele vai em cada aluno e trata da matéria no individual. Porque o Joãozinho, ele é portador de uma personalidade. A Marinha é portadora de outra. A Teresa, o Pedrinho, o Paulinho. Cada um é cada um. É aí que entra a qualidade. Porque aquele que se preocupa com a quantidade, esse não é um bom professor. Aliás, todos nós aqui na Terra, quando passamos a nos preocupar com a quantidade, deixamos de ser competentes, deixamos de ser nobres, deixamos de respeitar uns aos outros, porque atropelamos os sentimentos. E haja visto que aqui na Terra um número enorme de pessoas deprimidas, angustiadas, com depressão, por falta de atenção, por falta de carinho, por falta de amor. Então, às vezes, há momentos que uma conversa, um esclarecimento, vale muito mais do que alguns milhões de dólares. A pessoa às vezes está precisando muito mais de um energético psicológico para reanimá-lo, verbalmente, vindo das pessoas que gosta dele, que interessa-se por ele. Então, às vezes, a pessoa está precisando muito mais daquela energia do que de alguns milhões de dólares. Por quê? Porque os milhões de dólares é perecível. Quando você morre, fica tudo aqui na Terra. Agora, aquele conhecimento amealhado daquele amigo, no teu eu, nos teus registros espirituais, perispirituais, nos teus arquétipos, permanecem por toda a eternidade. Então, devemos nos preocupar sim com o coletivo, mas
nunca esquecer do individual. É necessário se preocupar também com a quantidade, mas ao mesmo tempo se preocupando na quantidade com a qualidade. Você achou difícil? Que isso? Eu não disse nada ainda. Então, André continua, afinal, e o espírito de serviço fornece tônicos de misteriosos vigor. Estabelecido o contato elétrico, né, ali entre Tobias e os samaritanos, o pequenino aparelho sobre meus olhos começou a transmitir o recado depois de alguns minutos de espera. Então Tobias ligou o aparelho e depois de alguns minutinhos de espera, olha só o que eles ouviram. Samaritanos ao Ministério da Regeneração. Samaritanos ao Ministério da Regeneração. Como se diz assim? Mayday, 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 né? Socorro, socorro. Ministério da Regeneração, socorro. Na escuta. Na escuta. Alô, alô, na escuta. Samaritanos ao Ministério da Regeneração. Muito trabalho nos abismos da sombra. Foi possível deslocar grande multidão de infelizes, sequestrando as trevas espirituais 29 irmãos, 22 em desequilíbrio mental e 7 completa inanição psíquica. Olha só, 22 em desequilíbrio mental e 7 em completa inanição psíquica. Debilidade, né? Fraqueza, prostração. Olha só que ponto chega. Então, essa inanição psíquica é aquela pessoa que está ali num estado letárgico, desmaiada, inconsciente dos acontecimentos, como se a pessoa fosse encontrada desmaiada em uma poça de lama, inconsciente, pega pelos nossos irmãos samaritanos, colocados numa maca, a serem transportados para a colônia, para essas câmaras de retificação. Olha que situação esses irmãos encontram-se nas regiões umbralinas nesse instante. Às vezes nós aqui, por milhões de motivos, ignoramos esses fatos. Nesse exato momento, quantos bilhões, trilhões de seres nestas condições, né? Alienados psiquicamente, alienados mental, não é? Nessa inanição psíquica, quantos bilhões de seres nesse instante sofrendo de inanição psíquica, tanto lá quanto aqui na Terra. Quantos milhões de encarnados aqui no corpo físico, nessas condições de inanição psíquica, fraqueza de sentimentos, fraqueza de qualidades, fraqueza de virtudes, fraqueza de caráter, de moral.
inanição psíquica, fraqueza, prostração, prostrados. Olha só para você ver. Então, E7 em completa inanição psíquica. Nossas turmas estão organizando o transporte. Chegaremos alguns minutos depois da meia-noite. Pedimos providência. Mayday, Mayday. Socorro, né? Câmaras retificadoras. Nos ouve? Alguém a escuta? Estamos de volta. Vamos retornar, vamos, né? Alguns minutos depois da meia-noite, pedimos providência e se preparem aí, prepare. 20, aliás, quanto é mesmo? 22 em desequilíbrio e 7, né? 29, né? 29 irmãos. Prepare 29 leitos aí, por favor. Notando que Narciso e Tobias se entreolhavam fundamente admirados, tão logo silenciou a estranha voz, não pude conter a pergunta que me desbordava dos lábios. Nesse momento, André não aguentou e, vamos dizer, não significa que ele ficou curioso, não. Mas por ele estar ali, trabalhando, por ter trabalhado a noite toda, é natural que ali ele se via na condição de um enfermeiro. E é natural que Tobias, André o tinha como um médico. Então, nada além disso, e nada que não fosse do direito de André perguntar. Então ele interroga. Como assim? Né? Como assim? Porque esse transporte em massa não são todos espíritos? Olha só. Como assim? Porque esse transporte em massa não são todos espíritos? Tobias sorriu e explicou. O irmão esquece que não chegou ao Ministério do Auxílio de outro modo? Afe Maria, olha que resposta. O irmão, vamos assim. Ora, André, não se esqueça que não chegou ao Ministério do Auxílio de outro modo. Você não chegou no Ministério do Auxílio de outro modo. Você também, quando trazido para o Ministério do Auxílio, foi do mesmo modo. O sistema aqui é esse. Você entendeu como é que é? Conheço o episódio de sua vinda, André. É preciso recordar. Sempre que a natureza não dá saltos e que na Terra ou nos círculos do umbral estamos revestidos de fluidos pesadíssimos. Tá vendo só? Um dos motivos também. Revestidos de fluidos pesadíssimos. Ora, como volitar?
como teletransportar. É impossível. Aqueles samaritanos, eles sim eram portadores da levitação, do teletransporte. Mas aqueles pacientes, não. Então, era necessário obedecer à situação. Era necessário obedecer à situação evolutiva. Ah, mas os mentores, esse samaritano não podia muito bem teletransportar esses irmãos sofredores? Não é por aí. E a imantação? E as energias pesadíssimas? Olha aqui. Revestidos de fluidos pesadíssimos, são aves e têm asas. Ó, são aves e têm asas, tanto o avestruz como a andorinha. Entretanto, o primeiro apenas subirá às alturas, se transportado, enquanto a segunda corta celere as vastas regiões do céu. Olha que sabedoria de Tobias. O que ele está dizendo aqui é que tanto uma andorinha quanto um avestruz têm asa. Os dois têm asa. Mas a andorinha, ela corta os céus. Enquanto o avestruz, ele tem que caminhar pelas trilhas até chegar lá no topo. Mesmo tendo asa. Por que será? Nível evolutivo. As condições do momento. Então até o próximo vídeo. Próximo dia. Hoje retornaremos a esse mesmo assunto.